clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém, pode se sentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou pastor há muitos anos, eu dirigi uma igreja durante 7 anos, e aí eu comecei uma lenta e dolorosa saída dos caminhos do Senhor, e fiquei muitos anos alheio, não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Bíblia, não queria mais saber de nada. E aí eu só fui ladeira abaixo. E aí, mas aprove o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita misericórdia, me chamar de volta. E no dia 28 de janeiro desse ano, eu tomei a firme decisão, o firme propósito de me consertar diante de Deus. E aí eu passei, irmãos, o ano inteiro fechando brecha, e apagando incêndio, e fechando brecha, e arcando com consequência de coisas que eu tinha feito. E no dia 8 de outubro, eu fechei a última brecha. Foi quando eu me casei de novo com a minha esposa linda. Levanta, Aline. Olha que bênção, irmãos, olha que coisa linda. Olha que mulher linda, a mulher mais linda do mundo. E no dia que eu me casei, eu senti como se um turbilhão de coisas começassem a brotar de dentro de mim de novo. E aí é muito interessante porque faz uns 15 dias que eu comecei a estudar esse texto, porque foi o primeiro texto que eu preguei na vida. E a Bíblia fala que quando a gente quer voltar ao primeiro amor, a gente tem que voltar lá para o primeiro amor, né? E aí faz 15 dias que eu estou lendo esse texto, e Deus está me dando tanta coisa nesse texto, que eu não, é como se você estivesse tentando puxar uma água de um poço, e quanto mais água você puxa, mais água sai, mais água sai, mais água sai. Eu acho que eu precisaria de várias horas para terminar o que Deus tem me falado nesse texto para mim. Eu vou tentar resumir o máximo, mas olha, irmão, você acredita que nesses 4 versículos, Deus vai entregar para você uma chave, para você conseguir aquilo que você deseja? Quem crê nessa palavra? Então, irmão, eu quero que você esteja muito atento ao que o Espírito Santo vai falar para você. Eu quero que você esteja absolutamente atento, porque o Espírito Santo quer te dar um milagre aqui nessa noite. São 4 versículos que entregam a chave daquilo que você quer na vida. E eu vou te provar tudo que eu estou te falando aqui. A Bíblia fala então que nesses 4 versículos houve um encontro, sim ou não? Um encontro. E eu quero dizer o seguinte: existem encontros que definem a nossa vida.
Eu vou falar de novo. Existem encontros que definem a nossa vida, para o mal e para o bem. Aquele encontro que você teve com seu padrasto naquele quarto, aquele encontro que você teve com seu sobrinho, com seu tio, com aquela pessoa, com seu avô, com seu pai, e você sabe do que eu estou te falando, pode definir, pode ter te definido até o dia de hoje. Existem encontros que nos aprisionam. Existem encontros que nos colocam em cadeias e calabouços e algemas espirituais de alma, de sentimento, de emoção. Mas existem encontros que te libertam. Existem encontros que tiram você do calabouço. E aqui nós vamos relatar exatamente isso, um encontro que fez a diferença na vida desse cego. Onde Bartimeu estava? Estava sentado à beira do caminho. Mas para que serve um caminho? Um caminho não serve para a gente morar nele, um caminho serve para a gente ir até o ponto A e até o ponto B. O caminho é um meio, não é um fim. Mas Bartimeu estava lá sentado, mendigando. Por quê? Porque ele não tinha visão. Eu fui Bartimeu durante muitos anos agora na minha vida. Cego, nu, mendigando, dependendo da caridade alheia. Assim como muitos que estão aqui nessa noite estão. Cego é aquele que não tem visão, é aquele que não sabe para onde vai, é aquele que não tem objetivo claro, definido, que não tem missão, que não tem propósito, que não sabe para onde vai. Então o que resta ao cego se não ficar sentado à beira do caminho, esperando as pessoas passarem e darem uma esmola? Quantas pessoas hoje são mendigos emocionais, vivendo da esmola de pessoas abusivas, tóxicas, dentro da sua própria família? Quantas pessoas estão vivendo mendigando afeto, mendigando carinho? Mas Deus é um Deus de movimento, amém? Deus, Jesus, Ele vai na contramão do mundo. A Bíblia fala, nos cita lá em Lucas 7:11, que Jesus estava andando com seus discípulos, entrando numa cidade, e aí de repente ele encontra um cortejo fúnebre, onde uma viúva trazia no caixão morto o seu único filho. Percebe que Jesus está sempre na contramão? A morte vem vindo e Jesus chegando com a vida. E é muito bonito essa passagem, porque a Bíblia diz assim que Jesus, vendo aquele movimento de morte, imagina a viúva trazendo o seu filho único. Naquela época, a viúva que não tinha um filho varão, ela era uma pária da sociedade, ela não tinha como fazer para se sustentar. A Bíblia conta então, que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, chegou para aquela viúva e disse: não chores, não chores. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que talvez você esteja aprisionado, cego, enroscado. Olha, a irmã falou, olha só que interessante, a nossa vida, ela é composta de muitos papéis. Eu sou médico, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou filho,
eu sou profissional. Nós temos muitos papéis. A nossa vida, ela é um leque de situações. Mas quando a gente está fora dos caminhos do Senhor, quando nós adoecemos, o diabo, ele começa a ter legalidade sobre a nossa vida, e sabe o que vai acontecendo? O diabo, ele vai nos aprisionando, e aí sabe o que vai acontecendo? Você começa, desse leque de papéis, de atuações que você tem na sua vida, isso começa a se estreitar, você para de sair, você para de ir à igreja, você não quer trabalhar, você não quer mais cuidar dos seus filhos, você não quer mais cuidar do seu marido, até o que a irmã disse, no quarto, percebe a oposição? Deus é um Deus do movimento, porque a vida é sinônimo de movimento. Coloca a mão no seu peito aqui, irmãos, coloca, você está sentindo o que aí? Você está sentindo um movimento, sim ou não? Vida é sinônimo de movimento. O dia que o seu coração não se movimentar mais, a sua experiência humana na terra vai terminar. O diabo, ele quer te aprisionar, ele quer te colocar sentado na beira do caminho, ele quer que você viva de esmola, de restos. Jesus então olha para aquela viúva, movendo-se de íntima compaixão. Não chores. O Espírito Santo manda dizer a você nessa noite: não chores. Ele manda dizer a você que as suas lágrimas que você derramou no oculto e no escondido do seu quarto, Ele estava te vendo. Não chores. Não é do agrado de Deus que você continue dessa forma. Não é do agrado de Deus que você continue assentado. Sabe aquela situação? Eu não sei se você já sentiu. Imagina o coração desse mendigo, desse cego, vendo a vida acontecer na estrada, as pessoas passando, contando coisas, dando risada, levando cargas, indo passear, visitar seus parentes. Você já teve a impressão que parece que todo mundo caminha, todo mundo progride e você está estacionado? Eu sei que muita gente já teve essa sensação. É uma sensação muito ruim. Eu já tive essa sensação. Ela dá um amargo muito grande na nossa boca. Ela dá um amargo muito grande na nossa boca, um amargo de fel. E o versículo 47, olha só que interessante. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Provavelmente, Timeu já tinha ouvido falar de Jesus, porque senão ele não ia fazer isso, concorda comigo? Sim ou não? Provavelmente Timeu já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus abriu olhos a outras pessoas, Jesus expulsou o demônio do gadareno. Mas olha, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, irmão. O simples fato de ouvir falar de Jesus não entregou o milagre que o cego precisava. Eu vou repetir: o simples ouvir falar de Jesus não vai entregar o que você precisa.
Mas da onde o senhor está tirando isso? Se você estudar o livro de Jó, Jó era um homem temente a Deus, o próprio Deus deu testemunho dele. Jó era reto diante do Senhor, não pecava, oferecia sacrifício até pelos filhos. Mas aí aquela confusão toda na vida de Jó, aquele vendaval, morreu todo mundo, perdeu os posses, as feridas cobriram o seu corpo. E aí quando Deus faz a obra novamente, restitui. Olha o que ele disse lá em Jó 42:5. Olha lá, Jó 42:5. Você pode colocar, irmão? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, não volta, só 42. Mas agora os meus olhos te viram. Como assim? Um cara temente a Deus, pastor Léo, se desviava do mal. Como assim? Ele não conhecia, só tinha ouvido falar. Eu quero dizer isso para você com muito amor. Ouvir falar de Jesus, vir à igreja, cantar os corinhos, gostar dos pastores. Se você não tiver um encontro real com Deus, se você não der liberdade para o Espírito Santo entrar em todas as áreas da sua vida, você vai continuar ouvindo falar, mas você não vai conhecer o Deus da Bíblia. Aí então, Timeu então, ouvindo falar que era Jesus, começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E aí existe uma coisa muito interessante, irmãos. Se você ler depois o resto do livro de Marcos, você vai perceber que logo depois desse encontro, ele vai para Jerusalém, é o domingo de Ramos, e depois de alguns dias Jesus ia ser morto. Qual seria a possibilidade de Timeu ter um segundo encontro com Jesus? Qual seria a possibilidade de Timeu ter um segundo encontro com Jesus? Ou seja, ter uma segunda oportunidade de estar com Jesus? Provavelmente zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma coisa na nossa vida, irmão, que chama-se time, que chama-se oportunidade, que chama-se janela de oportunidade. O que é uma janela? Ela abre e fecha. Quantas vezes nós perdemos oportunidades porque nós erramos o time? O meu avô dizia que quando o cavalo passa arriado, você tem que pular em cima. Mas eu quero acrescentar alguma coisa espiritual nessa história que meu avô me contava. Existe cavalo que passa arriado que só vão ferrar com você. Como saber o verdadeiro cavalo que você tem que pular? Como aproveitar a oportunidade que se apresenta? Como saber que ela é de Deus? Como saber que essa oportunidade ela não vai te levar para caminhos de morte? Eu vou te responder essa pergunta no final da pregação, mas eu quero colocar essa dúvida no seu coração: como saber qual o cavalo que eu tenho que pular em cima? E aí o verso 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Existem 4 movimentos aqui nesses 2 versículos.
4 movimentos importantes para que você possa entender o código que eu vou te entregar nessa noite. Primeiro, Timeu tomou uma decisão de se movimentar em direção a Jesus. Sim ou não? Sim ou não? É muito interessante. A ficha caiu. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque eu me identifico. Todos conhecem. É muito legal ler o filho pródigo. Vocês conhecem, o menino pegou o dinheiro dele e foi e gastou tudo, aquela confusão, acabou o dinheiro e ele foi comer lavagem dos porcos. E aí a Bíblia é muito legal, é muito bonita, é muito engraçado até, que a Bíblia conta que um dia ele estava lá, comendo as bolotas dos porcos, ainda brigando com os porcos para pegar comida, e a Bíblia fala que ele caiu em si. A Bíblia fala que ele caiu em si. Caiu em si, falou: o quê? Eu não vou ficar mais aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu tinha pão quente. Lá eu tinha roupa lavada. Lá eu tinha um anel no dedo, sandália no meu pé. O quê? Eu é que não vou ficar aqui mais. É engraçado, mas é interessante, porque o ser humano, ele tem uma capacidade de se adaptar em qualquer situação, inclusive no sofrimento. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo a vida inteira, e você vai falar para essa pessoa de Jesus, e essa pessoa fecha o coração. Timeu caiu a ficha, ele iniciou um movimento. Então, irmãos, aqui começa o código daquilo que você quer. Primeira coisa, identifique o teu estado atual. Você está sofrendo? Está enroscado? Está na hora de cair a ficha. Chega de comer bolota de porco. Deus não te chamou para comer bolota de porco. Jesus quer que você tenha vida, mas vida em abundância, porque viver é muito diferente de existir. Tem muita gente que existe, acorda igual um robô, não sabe por que vai trabalhar, faz as coisas mecanicamente, volta para casa mecanicamente, toma seu banho, assiste uma televisão e vai dormir. Isso não é viver, isso é existir, isso é sobreviver. A primeira coisa é cair a ficha, iniciar um movimento em direção a quem pode te dar a resposta. Segunda coisa, muitos começaram a repreender o cego, sim ou não? Leram aí? Eu vou te falar com muito carinho também. Não pense você que vai ser fácil. Eu vou falar de novo, não pense você que vai ser fácil, porque toda vez que você inicia um movimento em direção a Jesus, vai haver oposição. Haverá pessoas que vão mandar você calar sua boca, você ficar no seu canto, na sua insignificância. Quem é você? E a oposição, irmãos, ela pode surgir dos lugares mais improváveis, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, do seu vizinho, do seu chefe, do seu amigo. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te dar uma sacada interessante. Existem pessoas que estão do seu lado, não porque gostam de você, porque gostam de ver você na merda. E qualquer movimento na direção de você sair dessa situação, a pessoa se opõe a você.
Então você tem que começar a entender quem são as pessoas que estão ao seu lado. Existem pessoas que estão ao nosso lado, que são tóxicas para você, que te fazem mal. São pessoas pesadas, pessoas negativas, pessoas oprimidas, pessoas que te levam para um mal-estar. Terceiro movimento. Aí vem alguém e diz assim: tem bom ânimo, Jesus te chama. Toda vez. Olha, irmão, como é que a coisa está caminhando? Você está acompanhando, irmão? Sim ou não? Está sendo claro para você, sim ou não? Toda vez que você inicia um movimento, a oposição se levanta. Aí sabe o que o Espírito Santo faz, pastor? Ele levanta um anjo para soprar no seu ouvido. Ó, tem bom ânimo, essa luta vai acabar. Você sabia, irmãos, que aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida? E para cada pessoa que se suicida, existem 20 tentativas? Quantas pessoas já pararam o seu projeto de suicídio, porque alguém foi lá visitar naquela hora? Porque alguém mandou uma mensagem de WhatsApp? Porque alguém ligou? Porque alguém se lembrou e disse: olha, fulana, olha, eu estava aqui em casa e alguma coisa mandou eu ligar para você. Deus sempre move os seus filhos, a sua igreja, no sentido de encorajar aqueles que estão iniciando o seu movimento em direção a Ele. E o quarto movimento, que é o mais belo de todos, olha, eu estou me arrepiado aqui, irmãos. Olha o versículo 49, que coisa linda. Continuou correndo Jesus. Está escrito assim aí na sua Bíblia? Jesus continuou andando. Está escrito assim aí? Jesus parou. Olha, que fofo que é Jesus. Que lindo. Olha que sacada. O movimento que Bartimeu começou, a gritaria que Bartimeu fez, chamou a atenção de Jesus. E Jesus parou. Olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa com muito amor. Tem hora que você tem que dar uma de doido. O diabo muitas vezes tem prendido você na sua timidez. Será que se Timeu tivesse ficado lá, no meio, assentadinho lá, e tivesse dito assim: Jesus, Jesus. Será que se ele tivesse ficado lá e tivesse feito só assim, ó, será que Jesus teria parado? Será que Jesus teria enxergado ele? Eu quero que você inicie um movimento em direção a ele, que chame a atenção dele para você. Eu vou te falar de novo, talvez você não tenha escutado. Você tem que iniciar um movimento
que chame a atenção dele. E muitas vezes você tem que dar uma de doido para fazer isso. Quantas vezes o pastor chamou você para orar aqui na frente e você não veio porque ficou com vergonha? Acorda, irmão. Jesus fazia umas coisas doidas também. Cuspia no chão, pegava, fazia laminha e curava o cego. Estava todo mundo querendo pegar a mulher adúltera lá, ele sentou no chão e começou a desenhar. Não deixa o diabo prender você na zona de conforto. Não deixa o diabo prender você. Chega de viver no chiqueiro. E aí, chegamos no ponto, no clímax dessa passagem, dessa mensagem. Olha o verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e voltou com Jesus. Provavelmente todo mundo aqui já viu um mendigo na rua. E você sabe que a roupa do mendigo não é das mais limpas. Toda vez que a Bíblia fala sobre roupa, vestimenta, a Bíblia fala sobre pecado e sobre regeneração. Por que Timeu teve que jogar a capa fora para ir ter com Jesus? O que representa a capa aqui? Representa toda a sujeira que você tem que jogar fora antes de você chegar até Jesus. Vou falar de novo. Representa toda a sujeira que você tem que jogar fora antes de apresentar a sua petição. Irmão, abre lá em Eclesiastes 9:8, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. 9:8. Será que está errado? Deixa eu ver aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Aí. Em todo tempo sejam o quê? Sujas as suas vestes? Sejam o quê, irmãos? É necessário que você passe por um sabão em pó espiritual na sua roupa, chamado Jesus Cristo, chamado sangue de Jesus. Não, irmãos, eu vou te falar isso com muito carinho. Irmãos, eu estou falando aqui para você, são coisas que eu vivi. Eu não estou sendo hipócrita aqui. A gente tropeça nas pedras pequenas. As pedras grandes a gente vê de longe. Não pense que aquela pedra pequena que você está tropeçando todo dia, que ela não está manchando a sua roupa. E você sabe do que eu estou falando. Cada um sabe exatamente o que tem que jogar fora. Eu volto a te falar. Eu estou te entregando aqui um código para você conseguir aquilo que você quer. E todo código tem uma sequência de passos. É como se fosse uma escada que você vai subir. E enquanto você não se livrar de toda a porcaria, você não sobe para o próximo nível. Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? E aí o versículo... Jesus então chega e pergunta para ele: o que queres que eu te faça?
Ah, mas Jesus também era piadista, né? Perguntar para um cego o que ele quer que faz. O que você acha que Jesus pensou que o cego ia pedir? Ah, Jesus, eu quero um óculos novo, um Ray-Ban. Eu quero uma bengala com controle remoto. Ah, eu quero um cão-guia para me guiar aqui nas terras aqui da Palestina. Parece tão óbvio o que o cego ia responder. Pode até parecer óbvio na vida dele. Mas e se Jesus chegasse para você hoje e perguntasse: o que queres que eu te faça? Você teria certeza do que você quer? Aí mora outro problema. A resposta a essa pergunta faz toda a diferença do mundo. Existem duas fontes das quais essa resposta pode vir. Então, olha, acompanhe comigo, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Imagine que você está diante de Jesus, e Jesus está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Pode pedir. A resposta pode vir, assim como o cérebro tem dois lados, dois hemisférios, a resposta pode vir de dois lugares diferentes. Primeiro lugar, da nossa alma. O que é alma? São os nossos sentimentos, são as nossas emoções, é o conjunto de tudo aquilo que a gente viveu na vida, é o conjunto de todos os nossos traumas, todas as vezes que nós sofremos na infância, na nossa casa paterna, nós tivemos traumas, humilhações, abusos, tudo isso vai construindo uma alma doente, deformada, disfuncional, e essa alma, ela sempre vai pedir coisas que vão te levar para um caminho ruim. Então, irmão, é como se você estivesse vivendo a sua vida, jogando num jogo de cartas marcadas, onde você vai sempre perder, é onde você sempre vai escolher o pior para você. Ah, mas como é que eu sei disso? Avalie as últimas escolhas nos últimos 10 anos da sua vida, as escolhas realmente importantes que você fez. Se foram escolhas boas, que te levaram para caminho de vida, glória a Deus. Mas se foram escolhas ruins, se foram pessoas ruins que você permitiu que entrassem na sua vida, se foram associações ruins, se foram coisas que te levaram para caminhos de morte, então, você tem que começar a prestar atenção que existe um padrão aí, um padrão ruim, um padrão que está te levando a um caminho ruim. Uma alma, preste bastante atenção nisso que eu vou te falar agora. Uma alma doente sempre vai escolher o pior para você. Vou te falar de novo, olha, uma alma doente vai sempre escolher o pior caminho para você. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Esse versículo, ele precisa ser melhor entendido. Na verdade, o nosso coração não é enganoso. O nosso coração, ele foi enganado, deformado, destruído pelas situações de vida que a gente passou. Analise os últimos 10 anos da sua vida e veja quais foram as decisões importantes, com quem eu me associei, meu trabalho, as pessoas que eu andei. Se essas escolhas ruins, se essas escolhas que você fez te levaram para prejuízo, é bom que você caia em si. Então, a primeira fonte da resposta, a nossa alma. E a segunda fonte é do nosso espírito. Mas aí tem que puxar mais um pouco o novelo. Para que você faça uma escolha que realmente vai te levar para caminhos de vida, é necessário que o teu espírito esteja cheio do Espírito Santo. Vou te falar de novo. Se você quer
que a sua escolha seja uma escolha limpa, seja uma escolha cristalina, seja uma escolha abençoadora, seja uma escolha felicitadora. É necessário que o seu espírito esteja em sintonia com o Espírito Santo. É necessário que o teu espírito esteja, que os teus ouvidos espirituais estejam afinados com a voz do Espírito. É necessário que você comece a entender, porque você sabe do que eu estou falando. Quando a gente está cheio de Deus, você ouve sem dúvida aquilo que você precisa fazer. Quando você está cheio de Deus, você sabe aonde você põe o seu pé. Quando você está cheio de Deus, você sabe quando aquela pessoa quer te ferrar. Quando você está cheio de Deus, você sabe exatamente o que você deve e não deve fazer, e mais ainda a hora que você deve e não deve fazer. Você aprende, você entende o time de Deus para a sua vida. Você aprende a identificar, respondendo a pergunta que eu deixei no ar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você identifica sem dúvida qual é o cavalo que você tem que pular em cima. Está fazendo sentido para você aqui, irmãos? O que queres que eu te faça? Não é uma resposta fácil, e dessa resposta depende o teu futuro, porque se você escolher mal, imagina você gastar 10 anos, 20 anos num projeto, que não era um projeto de Deus para a sua vida. Eu fiquei muitos anos fora do caminho do Senhor, e só dei com a cara na porta. Eu estou te falando, que essa palavra aqui, está sendo usada na minha vida como nunca. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você quer a tua bênção? Vamos lá, já estou terminando, pastores. Identifique o teu estado atual. Você está na presença de Deus ou você está comendo bolota de porco? Se você está comendo bolota, inicie o movimento. Quando você levantar, pode esperar a oposição. Mas é muito legal, porque quando você vem a oposição, você sabe que está no caminho certo. Quando vier a oposição para você, você vai se alegrar, porque a oposição, ela é um sinalizador que você está, olha só que bênção. Por isso que a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele cara que te persegue, aquela pessoa, você vai se alegrar na vida dele, porque você vai orar por ele, porque você sabe que ele está sinalizando que você está no caminho certo. E aí você vai começar a abrir os seus olhos espirituais, porque alguém vai chegar para fazer o quê? Para te encorajar. E aí é o momento que você tem que jogar a tua capa fora. E aí quando você jogou a capa fora, quando você está indo em direção a Jesus, você começa esse processo de lavar a sua alma, a sua roupa suja, para que você possa ter conexão com o Espírito Santo, para que você possa ter a resposta na ponta da língua, na hora que Jesus te perguntar. Deus quer abençoar você, amém? Deus quer abençoar todos nós, mas se a coisa não está rolando, não é culpa dele. Deus tem os seus protocolos, Deus está preso à sua palavra. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está com a sua capa suja? Como que uma pessoa vai abençoar uma pessoa que está pedindo uma coisa que claramente vai dar errado? Eu queria que vocês colocassem de pé agora, em nome de Jesus. Eu queria orar por você, fecha seus olhos. Pai querido, a Tua palavra foi pregada, Senhor, e a Tua palavra nunca volta vazia. Que essa palavra possa trazer cura nessa noite, que essa palavra possa trazer decisões certas, que essa palavra possa trazer
abertura de olhos espirituais, que toda escama que tem cegado o seu povo, caia agora por terra em nome de Jesus. Que toda escama que tem nos impedido de ver a ação de Deus na nossa vida, que possa cair agora por terra em nome de Jesus. E que o teu povo possa iniciar um movimento decidido, um movimento resoluto, um movimento retilíneo em direção à tua palavra, Senhor. E que tu possas dar graça para cada um, para resistir à oposição, para resistir ao dia mau, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus.